Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos. Bom, crianças, hoje nós vamos aí para a nossa aula de ciências. E hoje, na nossa aula, é o nosso último conteúdo que está sendo aí abordado no seu TD. Isso vai começar na próxima semana. Então, dá muito certo, né? A gente estudar ainda sobre os seres vivos e os elementos não vivos. Quem são os seres vivos, pessoal? São todos aqueles que realizam várias funções vitais, vida, que tem vida. Ou seja, aqueles que se alimentam, aqueles que respiram, aqueles que se reproduzem e aqueles seres que se relacionam com o meio ambiente. E aqueles que também envelhecem e a gente sabe que morre, que perde a vida, que morre. Então, esses são os seres vivos, tá? Os seres vivos, pessoal, eles precisam de água. A água é outro elemento não vivo, que vocês vão ver daqui a pouco, mas que os seres vivos precisam dela para a sua sobrevivência. Seres vivos, nós, pessoas, os vegetais e os animais, de todas as espécies, animais e insetos, né? Todos eles usam algumas coisas da natureza para a sua sobrevivência. Nós utilizamos água para beber, para cozinhar, para tomar banho. Os animais usam para tomar banho e para ingerir mesmo, né? As plantas precisam de água para sobreviver. E aí a gente pode classificar esses seres vivos, né? Os seres que têm vida, de duas formas. Os seres heterótrofos, que são os seres vivos que precisam de alimento externo, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, tá? O exemplo disso são todos os animais. Os animais que comem uns os outros, não é eles que plantam, que colhem o próprio alimento. Os insetos, eles comem também os vegetais, as folhas, né, como vocês estão observando, então não são eles também que produzem o alimento deles. Esses são chamados de seres heterótrofos. São os seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Já os seres autótrofos, eles conseguem produzir sim o seu próprio alimento, que é o caso das plantas, que elas produzem o próprio alimento delas. E aí a gente vai ver isso, como é que a planta se desenvolve, como é que ela respira, como é que ela absorve água do solo. Tudo isso em uma próxima oportunidade, porque a gente não está falando aí sobre as plantas, sobre os vegetais. Mas só para mostrar que elas são exemplos de seres autótrofos, que é aquele ser vivo que consegue produzir o seu próprio alimento. Pessoal, os seres vivos são aqueles inanimados, os seres não vivos, que não possuem vida, mas que também são da natureza, como, por exemplo, o ar, a água, o solo e as pedras. Esses não têm vida, mas nós precisamos deles para a nossa sobrevivência, o ser humano, no caso. Existem ainda os objetos criados pelo homem, por nós, seres humanos, que não têm vida, como os carros, as roupas, os computadores, os brinquedos. Todo tipo de objeto que existe criado pelo homem é um ser que não tem vida. Então, são os seres não vivos. Vamos lembrar. Veja o quanto é interessante que os seres vivos precisam dos seres não vivos. A água não tem vida, porém, quem mora na água possui a vida, no caso do peixe e as plantas aquáticas. Do mesmo modo, a terra não possui vida, mas as plantas necessitam dela e da água para nascer e viver. O ar também não possui vida, mas os homens e os animais precisam dele para sobreviver. E também nós precisamos da terra e da água, né? Então, esses seres que são da natureza, que eles não têm vida, gente, eles são essenciais para a nossa vida humana, para a vida dos animais e para a vida dos vegetais. Então, a gente precisa deles para sobreviver. Assim como nós precisamos também dos objetos. São criados para a nossa necessidade, para atender a nossa necessidade diária. Né? Como, por exemplo, o carro, uma roupa que a gente veste, os objetos de uso domésticos, utensílios que a mamãe e o papai usam, vocês também, objetos de escola, enfim, tudo a gente precisa. Então,
um vai precisando um do outro, né? Bom, e é isso, turminha. Nosso assunto bem básico hoje, pequenininho, mas é de muita importância você saber diferenciar o ser que tem vida e o ser que não tem vida, tá certo? Realize a atividadezinha do livro, porque esse assunto ele vai cair sim no seu TD, você precisa estudar, tá certo? E aí você vai fazer o seu TD com bastante autonomia e vai tirar um 10 no caso, né? Se você fizer tudo direitinho. Então é isso, turminha. Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde e a gente se encontra na nossa próxima aula. Super beijos e até lá.